Josué, capítulo de número 9. Nós estaremos lendo todo o capítulo, mas estaremos fazendo leituras, pausando e meditando juntamente com os irmãos. Josué, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Meus irmãos, nós encontramos esse relato do capítulo 9 dentro das conquistas da terra de Canaã, quando Deus havia levado Moisés e levantado Josué como aquele que iria introduzir o povo na terra prometida em Canaã e conquistaria a terra. É interessante observar que às vezes a gente se pergunta, talvez os irmãos já tenham se perguntado, por que que Deus não deu a terra sem habitantes nela? Por que que Deus não destruiu a terra ou os habitantes e colocou o povo na terra? Nós vamos observar que uma vez que uma terra está desabitada, vamos dizer assim, ela tende a não estar preservada, e quando nós vamos observar, havendo moradores nela, estão cultivando. Então, quando o povo, vamos dizer assim, conquista uma cidade, ele já tem, quando não destrói, já tem alguma edificação e assim por diante. Mas o que nós observamos é que Josué avança com o povo. Josué conquista a cidade de Jericó, é a primeira cidade quando eles passam o Rio Jordão. Depois eles conquistam a cidade de Ai. Antes eles têm uma derrota e agora eles conquistam a cidade de Ai. Então, dentro disso, os povos da terra de Canaã, uns ficaram assustados e outros tiveram umas ideias, foram astutos. Então, nós observamos na leitura que nós fizemos que alguns povos se reuniram para batalhar. E o povo jebuseu, eles foram astutos. Eles não foram à guerra, mas eles tentaram, vamos dizer assim, fazer acordo com Josué e o povo de Israel. Então, diante disso, nós observamos que faltou a consulta a Deus. Eles não consultaram a Deus e isso é essencial para a nossa vitória. A consulta a Deus é essencial para a obediência. Antes de tomar decisões importantes, nós devemos buscar a sabedoria através da oração, da palavra de Deus e de conselhos de pessoas que têm para nos aconselhar. Então enquanto os israelitas, eles avançam, eles encontram a astúcia inesperada dos gibeonitas, que nos leva ao primeiro ponto do nosso culto, da nossa palavra nessa noite. A astúcia dos gibeonitas.
Talvez, irmãos, e eu creio nisso, que Josué estava preparado para encontrar pessoas que o afrontassem, que viessem lutar contra ele. Talvez ele não estava preparado para enfrentar a astúcia daquele povo. Ele não estava preparado para enfrentar, vamos dizer assim, a estratégia daquele povo. Então, quando os outros reis vão pelejar, ele está pronto. Mas quando os gibeonitas, eles traçam uma estratégia, eles pegam Josué e o povo desprevenido. Então, nós vamos observar que os reis, os cananeus, eles percebendo, eles se unem. Observe aí o texto, o versículo de número 1, ele diz assim: os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, eles se reúnem, eles se juntam para guerrear contra Josué. E nós observamos com isso que o instinto da preservação. Vou perguntar aqui aos irmãos, se você souber que alguém está tentando lhe matar, qual é a sua postura? É a atitude de auto se preservar. Uns até matam primeiro dizendo, ou eu mato ele, ou ele vai me matar. É o instinto da preservação, da autopreservação. Não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que é o instinto da autopreservação. Quando os povos da terra estão sabendo que todos os povos estão sendo conquistados por Josué, pelo Deus de Israel, então ele diz, nós temos que ir para a luta, nós temos que lutar e nos unir para nós batalharmos e vencermos essa guerra contra eles. Mas os jebuseus, mais astutos, ele diz, nós não vamos de confronto, nós não vamos confrontar. E aqui eu quero dizer uma coisa, observando esse texto, é que os inimigos que se levantam, é mais fácil de você combatê-los, porque eles estão lhe confrontando, eles estão vindo contra você. Você sabe quem é o seu inimigo, você sabe quem é aquele que está contra você. O pior é aquele quando começa a agir como os gibeonitas, né? Como começa a agir como aquele povo que, em vez de ir para a guerra, eles armam uma emboscada, né, vamos dizer assim, para pegar Josué e o povo, fazer uma aliança, fazer um acordo. Então, se você sabe quem é o seu inimigo, que se levanta contra você, você tem como pelejar contra ele. Mas quando aquele que se levanta contra nós, mas fica nas caladas, né? Fica nos escuros, nos silêncios, né? E aí armando, projetando contra a sua vida. E o que eu quero observar com os irmãos é que o inimigo das nossas almas, ele age assim. Por mais que nós saibamos que ele é astuto, mas ele age, não pensemos nós que ele vai agir, vamos dizer assim, vai aparecer diante de nós com chifres, com um galfo, né? Não, ele não vai aparecer, ele vai aparecer vestido de linho, vai aparecer, vamos dizer assim, cheio de luz, porque ele quer enganar. Então, os gibeonitas, eles não vão para o confronto direto, eles vão, vamos dizer assim, armando uma estratégia para tentar enganar Gideão, ou melhor, Josué e o povo de Israel. Então, que nessa noite nós possamos observar, estarmos atentos. Josué, diante da estratégia dos gibeonitas, ele não percebeu, ele não teve o discernimento para discernir o que estava acontecendo. Então, quantas das vezes nós não estamos tendo o discernimento para discernir aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Então vamos observar também nessa noite
que a resposta dos israelitas à astúcia dos gibeonitas revela uma falha grande, uma falha aonde leva eles a tomar uma decisão precipitada, uma decisão aonde não estava respaldado na vontade direta de Deus. Vamos observar o versículo 7 em diante, ele diz: e os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos concerto convosco? Então, quando eles estão dizendo aqui a sua estratégia, e eles chegam, o povo diz assim: como nós vamos fazer aliança com vocês? Se vocês moram no nosso meio, se vocês estão aqui ao nosso redor. Veja, irmãos, que nós precisamos ter cuidado com as alianças que nós fazemos. Nós precisamos ter cuidado com as alianças. Veja que quando o povo, eles chegam, os gibeonitas, a pergunta dos israelitas aqui foi: porventura vocês habitam no nosso meio? Nós vamos fazer aliança com vocês? Então nós não podemos fazer alianças. Nós precisamos ter cuidado com as alianças que nós venhamos fazer com as pessoas que estão ao nosso redor. No sentido aqui, está falando de aliança com pessoas do mundo. Pastor, mas quem não é do mundo? Nós estamos no mundo. O que nós aprendemos aqui é que essa aliança se refere quando você faz acordos diretos com pessoas que não creem, que não querem saber de Deus e que podem lhe conduzir para distante de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, porque eles vão chegar diante de nós, eles vão chegar diante de cada um de nós, não dizendo as suas reais intenções, porque os gibeonitas, eles chegam não dizendo qual era a sua origem, de onde eles eram. Eles vamos dizer assim, vestidos em peles de ovelhas quando eram lobos. Então nós precisamos ter cuidado. Versículo de número 8 diz: então disseram a Josué: nós somos teus servos. Veja que eles não chegaram dizendo: nós somos, vamos dizer assim, teus inimigos. Ele chega dizendo: nós somos teus servos. Eles são astutos. Como foi que Satanás chegou para Eva lá no jardim? Então nós precisamos estar, vamos dizer assim, atentos. Como é que o adversário ele chega diante de nós? Ele chega e diz: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? Então a pergunta de Josué para eles era para ser revelado de onde eles eram, quem eles eram. Mas no versículo de número 9 ele diz assim: e lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Meus amados irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque nem todo que chega dizendo eu sou de Deus, nem todo que chega falando no nome de Deus. Veja que ele diz aqui: nós somos teus servos, nós viemos de longe por causa do nome do Senhor. Eles sabem como chegar, né? Eles não chegam afrontando, eles chegam de mansinho, sabendo como conquistar
o coração de Josué: nós somos teus servos e nós viemos por causa do nome do Senhor teu Deus. Então, cuidado, nem tudo que diz é Deus, é Deus, é Deus. Nem tudo que chega falando em nome de Deus é de Deus. Eles chegam dizendo: nós somos teus servos e nós viemos por causa do nome do Senhor. Mas tudo isso aqui era para enganar Josué. E sabe o que acontece, irmãos? Josué se deixa levar pela sua intuição. A minha intuição diz que é para mim ir. A minha intuição diz que é para mim tomar essa decisão. A minha intuição, porque, veja, irmãos, as aparências enganam. Vamos ver o versículo de número 10. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da lei no Jordão, a Sihon, rei de Hesbom, a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho e ide ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei pois agora concerto conosco. O que eles queriam? Fazer um concerto. O que eles queriam? Fazer uma aliança. O que eles queriam era viver em paz. Agora eu pergunto: como pode haver comunhão entre treva e luz? Como pode haver comunhão entre a justiça e a injustiça? Como pode haver comunhão entre a santidade e a impureza? Mas eles vêm querendo fazer uma aliança com Gideão. Eles queriam estar em paz, eles queriam ser preservados. Então, todas as vezes que nós fazemos aliança, nós estamos, de certa forma, preservando aquilo que é mal. Todas as vezes que nós fazemos aliança com o pecado, nós estamos fazendo concessão da nossa fé. Nós estamos abrindo mão de princípios e valores. Aí a gente olha e diz: mas a minha intuição diz que é para mim fazer. A minha intuição diz que é para mim tomar essa decisão. Josué, quando ouve o que os gibeonitas dizem, ele diz: só pode ser verdade o que eles estão dizendo. E às vezes, irmãos, a gente é tão ingênuo, porque a gente se deixa levar pelas aparências, e as aparências enganam. Nem tudo que parece é. Veja o texto vai nos falando, versículo 12: e nosso pão nós tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. Eles foram bem astutos. Como é que nós vamos dizer que nós somos de longe? O pão precisa estar seco, para dizer que nós caminhamos muito tempo. Ele diz aqui também: e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos, e essas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do longo caminho. Eles armaram a cilada, eles traçaram o plano para enganar. E nós precisamos entender, irmãos, que o adversário, ele vai sempre chegar de mansinho, com um plano traçado para nos enganar, para tentar nos levar a fazer a escolha da forma errada, a tomarmos decisões precipitadas, olhando pelo que está diante dos nossos olhos. Então, quando Josué, ele ouve isso, veja o versículo 14: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão. Olha o que diz o versículo, o resto do versículo: tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Parece bonito para nós, parece que é verdade. Então eu vou tomar, então eu vou escolher, então eu vou fazer isso. Mas ele não consultou, ele não pediu orientação, ele não foi a Deus.
saber se aquilo era de fato verdade, se Deus aprovaria aquela aliança. E quantas das vezes a gente faz aliança, faz acordos e não perguntamos para Deus. Entramos de cabeça. E aí depois a gente diz assim, mas é porque pareceu demais, né? Diante dos meus olhos, se não fosse verdade. Então tenhamos, não quero dizer aqui que nós vamos andar, né? Não quero dizer que nós vamos andar, vamos dizer assim, sempre desconfiando das pessoas. Que nós vamos viver, não, eu não confio em ninguém. Uns até usam o texto de Jeremias, maldito o homem que confia no homem, mas ali não quer dizer no sentido de você não confiar. Como é que a esposa não confia no esposo? Como é que o pai não confia no filho, o filho no pai? Então, está falando de você depender da sua força. Mas nós confiamos sim, confiamos primeiro em Deus e confiamos uns nos outros. Como é que nós vamos estar reunidos no mesmo lugar e eu não confio nos meus irmãos? Mas também nós não podemos ser bobo demais, tolos demais, de achar que tudo é mil maravilha, né? Achar que ninguém, vamos dizer assim, vai agir em algum momento, vai como fez com Jesus, como Judas que traiu Jesus. Sabemos que em algum momento pode acontecer, mas eu não vou viver 24 horas. Será se fulano falou aquilo? Será se é verdade? Será se é aquilo que ele quis dizer? Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar no que meu irmão me diz, no que a minha esposa diz, até que se prove o contrário. Mas não, eu preciso confiar. Mas não seja bobo demais ao ponto de dizer, pareceu bonito demais, pareceu bom, então eu vou pegar, eu vou decidir, eu quero isso para mim. Tenha cuidado. Veja quantas pessoas olham para o mundo e dizem assim, o mundo é atraente, então eu vou escolher o mundo. Está na igreja, é coisa de velho, né? Coisa de gente novo, está na igreja, isso é coisa de velho. Parece que a proposta do mundo é muito boa, mas nós precisamos ter cuidado. Eu lembro-me de um certo homem que ele disse assim para mim, porque você poderia estar aproveitando a sua juventude, em vez de estar perdendo a sua juventude na igreja. Então, se você não estiver atento, você se deixa levar pelos conselhos, que parece ser bom, eu estou perdendo a minha vida, então eu vou aproveitar ela, mas se não está de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós, então não faça. Então os gibeonitas, eles chegam com astúcia, e o que acontece? Josué e os príncipes fazem um acordo, Josué faz uma aliança com aquele povo, Josué faz uma aliança, toma uma decisão de cuidar, de preservar, de não destruir aquele povo. Mas nós vamos observar, irmãos, que a mentira tem perna curta, né? A mentira tem perna curta. A verdade não fica para sempre oculta. A verdade, ela vem à tona. Então, aqueles homens, para nós aprendemos a não seguir o seu exemplo de astúcia. Não faça as coisas com astúcia. Não não faça acordo com mentiras, porque a verdade vem à tona. Não haja com mentira, porque a verdade vai aparecer. Ou hoje, ou amanhã, ou depois, uma hora ela aparece. Então nós vamos observar, versículo 16, olha o que diz. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos. Não era pessoas distantes, era vizinho deles. Mas ele foi enganado.
Então e veja, irmãos, que não demorou muito tempo, foi 3 dias, eles descobriram a mentira dos gibeonitas. Aí diz assim: ouviram que eram seus vizinhos e que morava no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriate, Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Se nós observarmos aqui, a verdade veio à tona. E quando a verdade vem à tona, o povo agora vai murmurar contra os príncipes. Porque não é isso, irmão? Toda escolha mal tomada, toda decisão precipitada, ela gera murmuração. Gera murmuração por parte das pessoas. Poderia não ter tomado essa escolha, poderia não ter tomado essa decisão. Você poderia ter orado mais, você poderia ter procurado mais conselhos, você poderia ter procurado pessoas para te orientar. Então o povo aqui de Israel, eles murmuram contra os príncipes. Aí nós vamos observar o versículo 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhe. Eles fizeram uma aliança e agora eles não poderiam destruí-los. Eles fizeram uma aliança e agora eles não poderiam quebrá-la. Eles tiveram que tomar uma decisão, eles estavam em um dilema, vamos dizer assim, moral. Nós temos que tirar o povo da terra, mas nós fizemos uma aliança com eles, e agora? O que é que nós vamos fazer? Que decisão nós vamos tomar? E eles optam em cumprir a palavra que eles haviam falado. O que nós podemos aprender, irmãos, é que a palavra do crente, ela precisa ser sim, sim, não, não. Se você fez um juramento, se você deu a sua palavra, então honre a sua palavra. Deus não, vamos dizer, não foi consultado com aquela aliança, mas uma vez que ela foi feita, então precisava ser cumprida aquela aliança. Se você fez uma aliança, seja no casamento, se você fez uma aliança, seja em um negócio, se você fez uma aliança, seja com palavras, com amizade, não sei, mas você precisa ser fiel a ela. Você precisa cumprir o que você disse, você precisa cumprir a sua palavra. Então nós observamos aqui que nós somos incentivados a viver de forma transparente, de forma honesta em todas as nossas relações. Os gibeonitas, quando foram descobertos, agora não tinha mais como Israel destruí-los. Aí você diz assim: se deram bem, né? Se deram bem. Mas nós vamos observar, irmãos, que tudo que nós fazemos tem consequências. Tudo que nós fazemos tem consequências. Talvez você diga assim: então quem se deu bem aqui foi os gibeonitas. Se nós formos ler o texto, vai dizer que quando eles foram descobertos, Josué então os coloca para trabalhar. Eles chegaram dizendo que eram servos, então Josué diz: vocês vão cortar lenha, vocês vão agora ser cortadores de lenha. Porque tudo que nós fazemos há consequência. Eles tinham que manter a palavra de preservar os gibeonitas, mas os gibeonitas também tiveram a consequência do ato que eles fizeram. Então nós vamos observar
que tudo que nós fazemos tem suas consequências. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Aí nós vamos observar no texto. Versículo 21. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Então, como havia feito a aliança, não consultou a Deus, foi uma aliança onde Deus não foi consultado. Eu pergunto nessa noite: as tuas alianças, as tuas decisões, as tuas escolhas, você tem consultado a Deus? Eu achei bonito, eu fui. Eu achei interessante, eu fiz. Parecia ser de Deus, então eu escolhi. Mas você consultou a Deus? Samuel chega na casa de Jessé, vê os filhos de Jessé e diz: esse aqui é o que Deus escolheu, bonito, forte, atraente, é esse aqui. Deus olha para ele e diz: eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o interior. Deus conhece por dentro. Deus sabe a real intenção da nossa vida. Da mesma forma, Deus sabe a intenção quando você age com alguém. Porque tem pessoas que agem conosco de forma irônica. Tem pessoas que agem conosco, como certa vez a criança chegou na igreja e disse assim, e olhando para o pastor, olhava para frente, olhava para trás, e o pastor incomodado disse: o que é, meu filho? Você está procurando? Ele disse: é porque mamãe disse que o senhor tem duas caras, Às vezes isso pode acontecer. Às vezes na presença a gente é uma coisa, na ausência a gente é outra. Então, com essa história nós aprendemos a ser autênticos, transparente, que aquilo que as pessoas veem na nossa vida, na nossa vista, naquilo que nós falamos, as pessoas possam ver o que de fato é. Então, a maneira como Josué e os israelitas lidam com os gibeonitas, após a sua descoberta, nos oferece lições valiosas sobre o discernimento e a misericórdia. Veja o versículo 22. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes? Dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sois malditos dentre vós. Não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Veja que Josué os amaldiçoa. Por que vocês mentiram para nós? Então vocês vão ser amaldiçoados. Na casa de vocês nunca vão faltar servos. Só para os irmãos observarem. Depois, muito tempo, quando Saul ele mata, se não me falha a memória, o povo dos gibeonitas, Deus então permite a vingança, porque havia uma aliança, havia um acordo feito. E aí nós vamos observando que não poderia matá-los, porque havia uma aliança. Eles viveram na consequência. Nunca vai faltar servo na casa de vocês, mas também vocês vão estar debaixo da proteção do Deus de Israel. É tanto que lá na frente o povo se revolta contra os gibeonitas e vai para destruí-los, e ele chama Josué e diz: vem nos ajudar, porque o povo veio contra nós, porque nós fizemos aliança com vocês. Então Josué se levanta e vai para destruí-los, para lutar
contra os reis que vieram contra os gibeonitas. Por causa de que, o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? No versículo 24, então responderam a Josué e disseram: porquanto, com certeza, foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha, tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. O que nós observamos é a misericórdia de Deus. Eles erraram. Eles agiram com malícia, com uma estratégia para enganar. Josué cedeu o engano deles, mas nós vamos ver que por mais que houve consequência, mas Deus teve misericórdia dos gibeonitas. Isso mostra para nós que por mais que nós erremos, mas nós sempre teremos o Deus da graça para conosco. Por mais que nós falhemos, mas o Senhor está com a sua misericórdia. Deus é juízo, porque Ele exerceu juízo sobre os gibeonitas, mas ao mesmo tempo Ele é misericórdia, estende a sua misericórdia, a sua graça para com aquele povo. Então nós observamos nesses eventos que eles nos levam, essa história nos leva a refletir sobre as implicações mais amplas das nossas próprias decisões e dos nossos compromissos. Então, nós vemos as consequências dos gibeonitas, mas também as implicações dos nossos compromissos. No sentido, você errou, você vai pagar pelo seu erro. Não pensemos que nós vamos fazer e Deus vai olhar para nós e dizer: não, tá bom, meu filho, passar a mão na nossa cabeça. Se nós errarmos, Deus haverá de exercer seu juízo sobre nós, seu julgamento sobre nós. Mas também nós observamos que nós precisamos cumprir com os nossos compromissos, com os nossos acordos, com aquilo que nós nos propomos a fazer. Será se as pessoas olhando para nós e diz: eu posso confiar em fulano, eu posso confiar na fulana, né? Quando ela diz, ela faz. Quando ele marca, ele cumpre. Será se nós temos isso na nossa vida, como marca na nossa vida? Então a história do gibeonita nos ensina a importância de honrar as nossas promessas. Você fez promessa para alguém, então seja fiel à promessa. A necessidade de buscarmos a orientação de Deus. Nunca faça nada sem buscar a orientação de Deus. Nunca vá sem buscar a orientação de Deus. E se Deus dizer não, não insista. Você lembra de Balaão? A primeira vez que Balaque envia os mensageiros a ele, Deus já disse não. Aí no outro dia depois, veio os mensageiros, e quem vai de novo perguntar para Deus? Gideão, ou Balaão. Mas Deus não já tinha dito que não? Até que o ponto de Deus dizer: pois vai. Mas lá no caminho tem um anjo com a espada afiada. Balaão não viu, porque ele estava tão cego pela recompensa que ele não enxerga que Deus era contra ele. A jumenta percebeu, a jumenta viu o anjo, a jumenta não avança, ele bate na jumenta, né? Então é necessário a jumenta falar para ele poder entender. Mas mesmo assim, nós vamos ver que ele erra e coloca tropeço no caminho de Israel. Então busque a orientação de Deus. Se Deus disser não, não insista, não persista. Agora, se Deus ficar em silêncio, aí você persiste, porque Ele pode dizer sim
ou não. Mas se ele já disse não, não avance, não vá, não faça, não questione. Se Deus está orientando, siga a orientação de Deus, mas nunca haja sem a orientação de Deus. Todos aqueles que quiseram andar sem consultar a Deus, eles tropeçaram, eles caíram. Mas todos aqueles que consultaram a Deus foram vitoriosos. Louvado seja Deus. Então, em nossas vidas, nós enfrentamos muitas decisões e tentações semelhantes à de Josué. Talvez você talvez se identifique em algum momento alguém usando de astúcia, tentando lhe enganar. Aí você que sabe, se você caiu ou não. Mas quantas das vezes a pessoa chega e nós, por não ter o discernimento, nós precisamos ter o discernimento. Vou dar um exemplo prático, muito prático. Às vezes, alguém chega, e liga dizendo assim: olha, você ganhou 500 mil reais. Aí você, parece que o sangue ferve, 500 mil reais. Aí ele diz assim: só que para você ganhar esses 500 mil, você tem que depositar, vamos dizer assim, 1.000. Aí você diz: mas você está tão cego pelos 500 mil, que você diz assim: poxa, 500 é pouco, menino. Para ganhar 500 mil, então eu vou fazer isso. Aí cai na armadilha. Por quê? Faltou discernimento. Às vezes, usando outro exemplo prático, às vezes a pessoa chega para nós, vamos usar bem um texto, vamos dizer assim, um profeta chega para você e diz assim: olha, o seu pretendente está no mundo. Aí você diz: é de Deus. Às vezes você até invista alguém, aí você diz: é de Deus. Aí você começa a se dar mal, aí diz: foi Deus que disse. Será se foi Deus, irmãos? Porque Deus não fala contra a sua palavra. Toda profecia, ela precisa ser bíblica, ela precisa passar pelo crivo da palavra. Então você precisa ter discernimento. Se alguém profetizou para você, mas não está de acordo com a Bíblia, então não é de Deus. Fuja, senão você vai cair no laço. Da mesma forma, a pessoa chega e diz: olha, Deus está me dizendo agora, se você der 1.000 reais, Deus vai te dar 10.000. Fuja, que é mentira. Deus não anda barganhando com ninguém. Deus, ele nos dá princípios. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta. Deus vai prosperar a sua vida. É isso que ele nos diz. Mas Deus não anda dizendo para ninguém: olha, me dê 100 que eu vou te dar 1.000. Isso é engano das pessoas querendo enganar. E muitas pessoas caem nisso. Outros dizem: olha, se você me der tanto, eu faço uma oração de fé poderosa. Essa oração, o demônio sai, a cura chega, a porta se abre, aí você vai e paga. De graça recebestes, de graça dai. O Senhor nos deu e nós damos de graça. Nós não vendemos a palavra, nós não vendemos o milagre é dele. Então nós precisamos ter discernimento. Então nós observamos que da mesma forma que Gideão caiu na armadilha dos gibeonitas, muitas das vezes nós caímos por falta de discernimento, por falta de consultarmos a Deus. Então tenhamos cuidado, porque quando o leite é derramado, não tem mais como você apanhar o leite. Uma vez que Josué fez o acordo, não podia mais voltar atrás. Teve que ser fiel àquilo que disse. Então isso também nos fala de precipitação naquilo que nós falamos. Cuidado, analise antes de você afirmar, de você confirmar. Analise antes de você se colocar, vamos dizer assim, em aliança, em promessas, em dar palavra. Cuidado. É tanto que a Bíblia mesmo diz, para nós concluirmos, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, vai dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir
do que apresentar sacrifício de tolo. Então, muitas das vezes a gente, sem pensar, refletir, a gente diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente firma compromisso sem de fato assumir a responsabilidade. Depois nós vamos pagar o preço daquilo que nós assumimos e não assumimos a responsabilidade. Então, que possamos olhar para a história de Josué e os gibeonitas e tomemos como lição: consulte a Deus sempre antes de tomar decisão. Esteja atento e lembre, toda palavra dita, você precisa ser fiel e cumprir o que você disse. Amém?